Oi, meu nome é Maria Fátima Borges. Eu gostaria de saber qual o valor considerado normal para o colesterol. Oi, Maria Fátima, respondendo a sua pergunta. Nós temos 3 tipos de colesterol que a gente avalia numa consulta básica. O colesterol total, o colesterol HDL, que é o colesterol bom, e o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. De uma maneira básica, o colesterol total ele tem que estar abaixo de 200 na população em geral. Para jovens, geralmente abaixo de 190. O HDL, que é o bom, o ideal é que ele esteja acima de 55, mas quanto mais alto, melhor. Ele pode variar um pouquinho entre homens e mulheres, mas essa é a faixa que a gente tem que procurar manter acima. O LDL é o principal colesterol que a gente avalia, porque nele que a gente vai implicar as terapêuticas. O ideal é que ele fique abaixo de 130, mas para determinados grupos de pacientes isso muda. Se a gente pegar pacientes que tenham vários fatores de risco ou tenham diabetes, esse valor ideal é que fique abaixo de 100. As pessoas que têm doença cardíaca estabelecida, a meta já vai em torno de 70. E o que a gente tem notado pelos últimos trabalhos e publicações é que cada vez essas metas vêm sendo mais rígidas, porque esse colesterol é aquele que está implicado diretamente na formação de placas de gordura, a aterosclerose, que é o seio inicial para a formação de infartos, derrame e essas doenças cerebrovasculares. Você sabia que a melhor maneira de desenvolver a memória e, consequentemente, o aprendizado se dá através de muita leitura? A repórter Jonara Raminelli realizou uma entrevista com o neurocientista Ivan Izquierdo, que nos explica as relações entre memória e conhecimento. Sem a memória não poderíamos aprender e, por consequência, não poderíamos evoluir enquanto espécie. Eu converso agora com o Dr. Ivan Izquierdo, que é neurocientista e vai nos explicar um pouco mais sobre este assunto. Dr. Ivan, seja bem-vindo ao programa Saudável. Muito obrigado. Qual a relação da memória com o conhecimento? O conhecimento é feito da memória, ou seja, a memória leva ao conhecimento. Não se adquire conhecimento sem memória. Visto que a memória guarda o que é conveniente, o que é relevante para nós. Sim, o que o cérebro acha que é conveniente e que é relevante para nós. Dentro disso que o cérebro acha pode ter muita coisa errada, pode ter besteiras, por exemplo. Tem aquilo que se denomina cultura inútil, muitas coisas que nós aprendemos, guardamos e depois não serve para nada e não tem nenhum sentido real. Mas as coisas importantes, pois certamente o cérebro guarda mais, tende a guardar em maior proporção que as coisas menos importantes. E o cérebro escolhe, seleciona. O que caracteriza a memória de curto e longo prazo? Se denomina habitualmente memória de curta duração ou curto prazo a memória que dura até 6 horas. Que é o tempo que leva a memória de longo prazo para ser montada, para ser feita, para ser formada. Esse período, essa formação das memórias de longa duração não está completa antes das 6 horas. Enquanto esse tempo passa, o indivíduo vai conservando tudo aquilo que adquiriu no momento, por exemplo, que estamos conversando agora, de uma forma lábil, de uma memória que não vai durar muito, vai durar poucas horas. Se guarda assim nessa forma meio fugaz e não se armazena em nenhum lugar específico e eventualmente essa informação, sim importante, coisa que o cérebro dirá, não nós, o cérebro estabelecerá que é o importante para guardar isso, formará ou não uma memória de longa duração, de longo prazo, que poderá durar depois um dia, 2 dias ou muitos anos. Sobre jogos ou hábitos que auxiliam a memória, o que é mito, o que é verdade nisso? Olha, a única coisa real do que auxilia a memória é usá-la. É uma das funções, como função cerebral que é a memória, tem que ser utilizada, tem que ser praticada para poder funcionar. E a melhor prática que existe para a memória é a leitura. Esse grande exercício da memória que se faz quando a gente lê não tem nenhuma outra atividade, não tem nem os jogos,
muito menos das palavras cruzadas, nada que chegue perto disso, da simples leitura, do simples ato de leitura. O que diariamente as pessoas podem fazer para melhorar a memória, além da leitura? Além da leitura, ler mais. Praticar. A única coisa que favorece a memória é praticar. Ter uma dieta saudável, ter uma atividade física mais ou menos apropriada, tá? Não excessiva, mas boa. Para os estudantes, tem prova amanhã e resolve fazer aquela leiturinha de última hora. Isso funciona ou atrapalha? Eu não saberia o que dizer. Por exemplo, eu me lembro de quando eu era estudante, ou eu agora, por exemplo. Eu tenho que dar uma palestra hoje de noite. Talvez eu leia alguma coisa 10 minutos antes da palestra para ver se me lembro melhor e me ajude. E talvez não me ajude, não sei. Quando eu era estudante, tinha vezes que fazia isso e me ajudava, e vezes que fazia isso me prejudicava, não me confundia. Estudar calmamente ao longo do tempo e deixar o dia anterior de uma prova grande para descansar. Isso, via de regra, é o melhor. Agora, tem pessoas que dão uma tocada antes da prova e se dão muito bem. Ok, então. Muito obrigada pelas suas informações. Ciência e arte. Diferentes formas de conhecimento. É depois do intervalo.